aí, pessoal, beleza? Professor Daniel Lima, voltei para a gente dar continuidade às nossas questões da prova do CESP. Estamos resolvendo a prova de auditor da Controladoria Geral aqui do Distrito Federal. E aí, ó, para a gente já começar, questão número 7 está na tela. São 20 questões nessa prova. E essa questão vai cobrar a noção de conjunção. Só antes de resolver a questão, olha só. Quando você for fazer concurso, é uma das primeiras coisas que eu recomendo os meus alunos estudarem e decorarem. Decore as conjunções. Se você é meu aluno, já assistiu às aulas anteriores, sabe muito bem disso, que praticamente em toda prova cobra, no mínimo, uma questão só sobre conjunções. E é isso que a questão número 3 está cobrando aqui, olha só. Ele fala assim, no primeiro período do quinto parágrafo, a expressão por mais que... Gente, aqui eu não preciso nem voltar, tá? Por quê, Daniel? Porque a expressão por mais que corresponde a mesmo que. Mesmo que. Pode ser ainda que, ainda que, por mais que. E essas locuções conjuntivas expressam uma ideia de concessão. Concessão. É uma conjunção concessiva. Daniel, o que é uma conjunção concessiva? Vão introduzir, né, uma oração subordinada adverbial concessiva. A oração concessiva ela expressa uma oposição ao fato, mesmo sendo realizada. Então, por exemplo, mesmo que chova, por mais que chova, irei à aula. Então, expressa uma ideia contrária, mas que não impede de a outra ação se realizar. Então aqui não precisa voltar ao texto, claro que se você conhecer as conjunções, tá bom? Então, número 7, letra B é o nosso gabarito. Vamos para número 8, joga lá na tela a próxima questão. Questão número 8 que diz assim, estariam mantidos, ó, os sentidos, aí aqui você tem que ficar atento, ó, os sentidos do texto, caso a expressão com efeito fosse substituída por lá no quarto parágrafo, gente, quarto parágrafo. A expressão com efeito, ela serve para confirmar, para reforçar uma ideia, tá? Então, com efeito, ela reforçar ideia, tudo bem? Ela tem um sentido semelhante, deixe-me ver aqui, de fato, com efeito, de fato, pode ser. Outro sim, não dá. Desse modo conclusivo, além do mais, seria aditiva. A única possibilidade de substituir aqui a expressão com efeito seria a expressão de fato, semanticamente, porque é o seguinte, ó, a questão falou que tem que manter o sentido. Porque se não tiver que manter o sentido, eu posso substituir por outra. Mas para manter esse sentido de reforçar uma ideia, a única que cabe aqui é essa expressão de fato, tá bom? Então, pensando nessa manutenção do sentido, gabarito aqui é a alternativa letra A, tá joia? Bom, vamos voltar para as nossas questões. Estamos na questão número 8 e eu quero te convidar a resolver agora a número 9. Questão número 9 que diz assim: no último período do texto, o emprego das vírgulas, olha que bacana, vírgula, tá? Em muito ainda, porém, estão alheios os cidadãos acerca do que o Estado arrecada, justifica-se. Gente, aqui eu não preciso voltar ao texto também, tá? Não preciso voltar ao texto também. Você que estudou conjunções sabe que, porém, é uma conjunção adversativa. Adversativa. Tá? E aí ela foi deslocada, por isso que ela está aí entre vírgulas. Vamos dar uma olhada aqui, olha só as opções. Ó. Separar sujeito de predicado. Gente, não pode separar sujeito de predicado por meio de vírgula. Pela presença da conjunção adversativa. Ó, conjunção adversativa deslocada. Olha o gabarito.
Destaque estilístico da opinião do autor? Não. Pelo destaque estilístico da expressão conclusiva, não é conclusiva, não é opinião do autor. Porém, é uma conjunção adversativa e é por isso que ela está entre vírgula, porque ela foi isolada no meio do texto, tá bom? A vírgula antes, sempre, ela será obrigatória, antes da conjunção porém. Só que como ela está isolada aí, existe uma intercalação de termos ou orações, ela apareceu entre vírgulas. Show de bola? Bacana, né? Questão sobre vírgula, mas uma questão tranquila também. Próxima questão, então, é a número 10. Olha lá na tela a questão número 10, que fala assim: estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical? Pessoal, atenção aqui, hein? Toda vez que a banca fala de sentido, eu sublinho. Toda vez que ela fala de correção gramatical, eu também sublinho. Porque aqui eu preciso avaliar os dois. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto se substituísse o segmento na qual, último período do quinto parágrafo, por. Olha, como ele quer sentido e quer correção gramatical, gente, na qual, na qual há, né? É na qual há. Concorda comigo que na qual há é a fusão de em, que na qual é em mais a, né? A qual, vamos lá, a qual a, tudo bem? E o que a gente pode fazer aqui? A gente que conhece, a gente que sabe o que é um pronome relativo, a gente consegue substituir o qual, a qual, os quais ou as quais pelo pronome relativo que. Eu já olho para as possibilidades e eu fico pensando nessa aqui, ó. Então ele vai lá, Daniel, letra A qual A? Esse a qual A, eu teria que ter dois As. E eu não tenho dois As, eu tenho a preposição em. Então mudaria o sentido, né? No mínimo mudaria o sentido aqui do verbo ou do nome que pede essa preposição. Esse a qual sozinho da letra B, faltou o quê? Faltou a preposição. Cadê o em? Cadê a preposição? Se tira a preposição, teoricamente vai mudar o sentido. O único que parece aqui ser a alternativa correta, e é a nossa alternativa correta, né? É a letra B. A letra B não, a letra C, perdão. Letra C, que tem essa construção aqui, ó. Em, preservou a preposição. Eu só tirei o a qual, que é um pronome relativo, substituí pelo que também é um pronome relativo, e manteve a preposição a. Tudo bem? Então, a única que corresponde à estrutura adequada, pelo menos um paralelo, nem precisei voltar ao texto. Só peguei o correspondente adequado e fiz a substituição. Então, o gabarito da questão número 9 é a letra C. Letra C, beleza? Vamos mais uma. Vamos lá, joga aqui a próxima questão. Questão número 11 está na tela. Olha que legal. Agora estamos falando de oração subordinada. Oração subordinada. Como é que você está em relação ao período composto por subordinação? Essa daqui deve ser uma questão tranquila, olha só. No quarto parágrafo do texto, o vocábulo que, empregado nos segmentos identificados por A, B e C, apresentam em todas as ocorrências a mesma função sintática de introdução à oração. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que voltar ao texto mesmo, procurar por quem é A, B e C. Vamos lá no texto. Ficou lá atrás. Cadê? Aqui. Tararam. É isso mesmo? B e C. A questão diz assim: no quarto parágrafo do texto, o vocábulo que, empregado nos segmentos identificados por A, B e C. Tá, então vamos aqui no A. No A nós temos aqui a cobrança que tem total amparo. Letra B, a resistência à cobrança ou à instituição de tributos que, mesmo amparado pela lei. E na letra C, o crime tributário que não passa de uma ofensa à lei. Ok, gente, olha só. Basicamente, o que eu preciso analisar? Geralmente é o que a banca cobra. Atenção para essa questão. O que possui várias classificações e, a depender da classificação, ele pode introduzir ou oração subordinada substantiva, ou oração subordinada adjetiva, ou oração subordinada adverbial. Tá? Então, assim, pode ser qualquer um.
O que geralmente aparece, o que é cobrado em prova, é se é uma conjunção integrante ou se é um pronome relativo. É o que geralmente aparece. Quando o que for uma conjunção integrante, você estará diante de uma oração subordinada substantiva. Lembra disso? Vamos fazer o seguinte, deixa eu puxar aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer aqui que fica melhor, porque aí você faz uma revisão. Então aqui nós estamos falando do que, né? Do quezinho aí. Basicamente, tá, gente? Em questões de prova, deixa eu mudar a cor aqui para ficar bacana para depois, se você quiser dar um print. Olha só. Se o que for uma conjunção integrante, nós iremos estar diante de uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Beleza? Agora, pegar outra cor aqui. Pegar esse azul. Se o que for um pronome relativo, nós estaremos diante de uma oração subordinada adjetiva. Tá, Daniel, beleza. Mas como é que eu vou saber se é pronome relativo ou não? Simples. Para o que ser pronome relativo, eu poderei substituir. Nós fizemos a substituição na questão anterior. Eu posso substituir pelos pronomes relativos o qual, a qual, os quais, ou as quais. Opa. As quais, ok? Agora, como é que eu vou saber se é uma conjunção integrante? Bom, toda vez que eu substituir a oração introduzida pelo que, então assim, ó, quando eu tiver assim, ó, que mais alguma coisa, e eu puder substituir toda a oração pela palavra isso ou variações. Então, toda vez que eu conseguir substituir a oração pela palavra isso ou variações, o que será uma conjunção integrante? Se é uma conjunção integrante, eu estarei diante de uma oração subordinada substantiva. Toda vez que eu conseguir substituir o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele retomar termo anterior, eu estarei diante de um pronome relativo, e diante do pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva, tá bom? Ficou tranquilo? Ficou bem didático aí, né? Se você quiser dar um print, ó, já dá para você fazer o seu mapa mental aí. Tá? Dá para fazer um mapinha mental. Pronto? Vamos voltar então à questão. Vamos analisar lá na questão se é conjunção integrante ou se é pronome relativo. Cadê? Na letra A, olha só. A resistência à cobrança de títulos ilícitos inconstitucionais que tem total amparo. Ó, a resistência a qual tem total amparo. Eu nem precisaria substituir as outras, por quê? Porque a banca falou que as três introduzem o mesmo tipo de oração. Então, se eu achei uma, provavelmente é a resposta das outras. Olha lá. Aqui, quando ele fala assim, a resistência à cobrança ou à instituição de tributos, as quais, aqui não. Mesmo amparados na lei e na Constituição, os quais. E aqui embaixo, o crime tributário, o qual não passa de uma ofensa deliberada à lei. Olha que legal. Aí eu volto lá na questão aqui a número 11, e ele pergunta o que, empregado nos segmentos A, B e C, apresenta em todas as ocorrências a mesma função sintática de introdução à oração. Gente, oração subordinada adjetiva. Olha lá, letra D é o gabarito da questão número 11, letra D. Beleza? Daniel, por que é a letra D? Ora, porque o que está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Porque o que pode ser substituída por o qual e variações, tá? E aí agora vamos só aprofundar rapidamente aqui para você entender o seguinte. Só existem dois tipos de classificação das orações subordinadas adjetivas.
ou elas são restritivas ou são explicativas. Já que a gente fez essa revisão aqui, né? Primeiro tipo, restritiva, é quando não tem uma vírgula antes dela. Tá? Então, se eu tiver uma vírgula antes do pronome relativo, se eu não tiver vírgula antes do pronome relativo, eu vou estar diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. E se tiver vírgula antes do pronome relativo, eu estarei diante de uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? São essas duas classificações. Sem vírgula, restritiva, com vírgula, explicativa, em regra, tá? Estou falando de uma vírgula só, porque às vezes a vírgula que vem aqui atrás está isolando um determinado termo, uma conjunção, uma adjunta de verbo, e tem duas vírgulas, por exemplo. Se tiver uma, explicativa, nenhuma restritiva. Guardou? Beleza, beleza. E aí nós estamos diante da questão número 11. Vamos então para a próxima questão dessa prova, questão número 12. Foram 12 questões de língua portuguesa nessa prova e eu gostei delas, tá? Vamos lá, questão número 12 diz assim: considerando-se o fenômeno da concordância com o termo antecedente, é correto afirmar que o vocábulo o no trecho que o levam a resistir no primeiro período do segundo parágrafo refere-se a. Aqui não tem jeito, a gente vai ter que voltar lá no texto ainda. Cadê o endereço? Primeiro período do segundo parágrafo. Primeiro período do segundo parágrafo. Vamos lá? Eu acho que é aquele parágrafozinho lá, ó, que não virou parágrafo. Então vamos aqui, ó. Nesse cenário, percebe-se com linhas mais nítidas o fenômeno que acompanha toda a história tributária do homem. Aí aqui, ó o da oposição social. O da oposição social. E aí ele está perguntando se ele faz referência a quem? Vamos ver. É assim, ó. Não, mas não é esse o não, é? Não é esse o não. Não é esse o. Na questão ele fala assim, ó. No trecho, que o levam a resistir. Cadê o texto? Segundo período. Aqui é o primeiro período, não é isso? Vai lá. Considerando os fenômenos de concordância, é correto afirmar que o no trecho do primeiro período do segundo parágrafo, que o levam a resistir. Onde é que está esse que o levam a resistir? O da oposição social dos tributos é entendido aqui como uma predisposição natural inata dos contribuintes, mas como todo serviço que afasta o contribuinte do cumprimento de obrigação tributária, não sendo naturais as causas, achei aqui, ó, que o levam a resistir. Tá aqui, ó, que o levam a resistir. Nós temos lá, gente, leva a resistir. Quem é que vai resistir? Quem é que vai resistir? Olha só, todo desvio que afasta o contribuinte do cumprimento de obrigação tributária, não sendo naturais as causas que levam quem? O contribuinte a resistir. Então, esse o está retomando o contribuinte. Vamos agora à questão número 12 da prova. Vamos ver se tem contribuinte? Tem sim. Olha lá o gabarito, hein? Gabarito da questão é a letra C. Contribuinte, sendo substituído pelo pronome o. Tranquilo? Matou? Lembrando, estamos diante de uma prova de auditor, uma prova com nível bem legal, bem alto. Vocês viram o texto, boas questões de texto e boas questões de gramática. As questões de gramática foram até mais simples aqui, né? Mas foram 12 questões nessa prova e nós gabaritamos. Por isso eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai resolver mais uma prova de 2023 para esse mesmo concurso, salvo engano. Nós vamos fazer outra prova para auditor nos mesmos moldes, tipo A, B, C e D. Tamo junto? Então até o próximo bloco. Um abraço.